Paz seja convosco, em nome de Jesus, graças a Deus. Noite fria aqui em Varginha, mas o fogo do Espírito Santo nos aquece. Amém? Abre sua Bíblia em capítulo 4, no verso 4 do livro de Oséias. O título da mensagem de hoje é que Deus contende com o sacerdote. Parece estranho, não é? Mas vamos lá. Oséias capítulo 4, verso 4 diz o seguinte: todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Amém? Como Deus contende com o sacerdote? Parece isso estranho. A Bíblia diz que todos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus, eles são nação santa, povo eleito, exclusivo de Deus, sacerdote real, como diz a Bíblia. Então, Deus outorga a cada um de nós, que nos voltamos para a lei de Deus, para a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela aliança com Deus, através do que nos faz sacerdócio real. Real por quê? Porque somos sacerdotes do reino de Deus. Nós proclamamos o reino de Deus. Jesus, ao pregar, ele falava, né, e dizer que o reino de Deus é chegado até vós outros. Agora, como somos sacerdotes, pastores, profetas, mestres, doutores, evangelistas, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, o sacerdote deve guardar a lei de Deus, deve ter conhecimento da palavra de Deus. Algo que assusta as pessoas é quando se fala: obedeça os seus pastores. Obedeça os seus pastores. Deus me revelou isso através de uma pessoa que estava falando. Ele ficava receoso. Aí Deus me deu a palavra de conhecimento para ele, de entendimento. Por quê? Porque obedeceu o pastor. O pastor, ele não fala de si mesmo. O sacerdote não fala de si mesmo. Ele não fala de ideias, conjecturas da sua mente, do seu coração, de si mesmo. Ele fala do que a palavra de Deus fala. Por isso que Jesus falou, o próprio Jesus falou: o meu é do Pai que me enviou. Então, a responsabilidade sobre o sacerdote, sobre o pastor, sobre o profeta, é qual? Que ele tenha o conhecimento da lei de Deus, das leis de Deus, das regras de Deus, dos preceitos e juízos de Deus. Porque ele é um atalaia que avisa a humanidade sobre o que Deus estabeleceu, sobre o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus ainda vai fazer. E ele é, então, um transmissor para a humanidade, para as pessoas, do conhecimento de Deus. Então ele deve guardar a sua lei. Se nós rejeitarmos o conhecimento de Deus, Deus também nos rejeitará. Ele rejeita o sacerdote que não guarda a lei do seu Deus, e ele não ensina a lei do seu Deus. É a obrigação nossa, a obrigação daqueles que foram chamados por Deus e que se converteram. Eles têm o ofício, a responsabilidade, o mistério de levar a palavra de Deus. Quando nós levamos a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, nós temos sobre nós esta responsabilidade. Não podemos, dominar sobre o rebanho. O pastor não pode dominar sobre o rebanho. Ele tem que instruir o rebanho no caminho de Deus, na luz de Deus, dando entendimento, e por isso ele deve guardar a lei de Deus no seu coração, para ele saber transmitir
E aqui fala que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há conhecimento, só há mentira, só há violência, só há corrupção. A quem é culpado disso? A quem pesa a responsabilidade de instruir as pessoas, de instruir a nação, a humanidade? Esta responsabilidade está sobre os ombros dos homens e das mulheres de Deus, que são sacerdotes de Deus, que são, né, não somente pastores, né, mas de todo aquele que conhece a Deus, que fez aliança com Deus. E é tão sério isso que a Bíblia diz que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se ao mar do que ensinar errado e fazer errar a estes pequeninos. Quem é pequenino? Aquele que precisa do conhecimento de Deus. Então, é melhor se matar. Ele fala que é isso do que ensinar errado. Então, sobre nós pesa essa responsabilidade. E quando você pede a instrução ao sacerdote, o sacerdote não pode usar você para o interesse próprio dele, para interesses egoístas. Ele tem que instruir as pessoas segundo a lei do seu Deus. A lei do seu Deus. Então, a sua obrigação como crente de Deus é dar a palavra de Deus e não dominar sobre as pessoas, não querer o rebanho, o seu querer, porque primeiro o sacerdote, ele se submete a Deus, ele está submetido a Deus, não é? Ele entra em obediência, e o que ele falar, deve ser as palavras de Deus para levar as pessoas à obediência, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. Então, quando há um povo desviado, um povo que pratica toda má sorte de injustiça, porque falta o conhecimento de Deus, e a responsabilidade de levar o conhecimento de Deus pertence a nós, pertence a você, que é de Deus, que conhece a palavra de Deus. E o desconhecimento da palavra de Deus leva as pessoas a serem destruídas. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora, então, o pastor, né, o profeta, os homens e mulheres de Deus, ele deve transmitir o conhecimento de Deus, eles devem aconselhar as pessoas segundo a palavra de Deus e não segundo o seu próprio desejo, não as suas próprias concupiscências, porque sobre ele há uma responsabilidade da parte de Deus para que ele seja fiel na instrução, no ensino. Sair disso é isso para si. Por isso que aqui fala, né, como o sacerdote de Deus, Deus também o despreza. Que todos os problemas que estão, né, sobre a humanidade de certa forma, de responsabilidade dos homens e das mulheres de Deus, porque não ensinam. Então ele fala, eu tenho uma contenda com os sacerdotes, eu tenho uma contenda com os habitantes da terra, mas é contra os sacerdotes. Olha que peso que tem isso, olha que responsabilidade que tem isso. Nós devemos ensinar a palavra de Deus, o que Deus fala. Nós somos porta-vozes de Deus na terra. Então, obedecer ao pastor, porque o de Deus
vai dar um conselho segundo o que a palavra de Deus fala. Ah, mas a palavra é dura, mas é uma palavra de correção. Não importa. E ele fica numa situação de dificuldades, porque o povo se volta contra o sacerdote. Mas não é contra o sacerdote que ele se volta, é contra o conhecimento de Deus. E se voltando contra o conhecimento de Deus, está se voltando contra o próprio Deus. Quando Deus chama Ezequiel, ele fala assim: o povo gosta de ouvir você falar. A sua palavra é como cantiga aos ouvidos deles, mas eles não levam a fala, eles resistem a você. Ele não nos deixa conforme nós somos. Ele vem aperfeiçoar, mudar o nosso caráter. Todos aqueles que vêm para Deus, eles entram em uma disciplina. Ele é o bom pai de família que corrige ao filho a quem ama. Então, o rebanho não está à vontade de tirania de um pastor. Não, ele está dirigido por um pastor que deve estar submetido à vontade de Deus. Então, essa obediência não é uma obediência para o mal, não é isso, é para o bem, para instruir na reta justiça, no caminho plano, é para isso. Agora, se o sacerdote rejeita o conhecimento de Deus, se ele começa a sair da palavra de Deus e começa a conduzir o rebanho ao seu bel prazer, Deus contende com ele, Deus o rejeita. Ah, mas o pastor está fazendo isso. Dele o Senhor vai cobrar. Nós temos contas a prestar a Deus. Você tem conta a prestar a Deus. Nós não podemos usar a palavra de Deus para trazer a ela para o nosso próprio desejo, para as nossas cobiças. Jesus falou a respeito disso. Ventre preguiçosos. Vocês são cobiçosos de torpe ganância. Pensam que o evangelho é motivo de lucro. Então, agora o povo vai fazer muitas vezes uma resistência ao que o sacerdote fala. Fazer essa resistência, não é? Agora, o sacerdote, o pastor, ele tem que falar a verdade a respeito. Ele não pode usar palavras, né? Vai usar sempre para achar uma forma serena, suave, né? Mas ele vai falar a verdade. Ele não pode falar palavras suaves, tapar a verdade para agradar a você. Ele há de dizer a verdade. Jeremias passou por isso. Ia lá, profetizava. E lá os príncipes lá falaram assim: nós te rejeitamos, o Jeremias. E colocou ele numa cisterna seca, uma cisterna sem água, mas que havia lama embaixo. E ele sustentando a palavra: não, Deus vai fazer isso, é assim, assim, assim. E eles o rejeitavam. E ele foi o quê? Até esbofeteado por causa disso. Foi oprimido por causa disso. E por que vocês acham que Jesus foi resistido? Porque
porque ele fala o quê? A verdade. Então, essa é a responsabilidade sobre todos aqueles que são de Deus. Nós não podemos adulterar a palavra, torcer a palavra para benefício próprio. Nós temos que ser, antes de tudo, servos do Senhor. Servos do Senhor. E nós somos chamados a ser testemunha de Jesus. Né? E se sair. Agora, quando o pastor, o sacerdote, ele fala a verdade de Deus, ocorre com ele que está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é isso? Porque ele está debaixo da obediência à palavra de Deus. E a obediência à palavra de Deus é um lugar de abrigo. É isso que diz o Salmo 91. Aquele que habita, você vai habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Quando você se mantém obediente ao que a palavra diz. E a palavra que dizemos é a mesma também que nos obriga. E o pastor deve ser modelo do rebanho, o sacerdote deve ser modelo do rebanho. O que Jesus fez? O que Jesus falou? Por causa deles eu me santifico. Olha bem, né? Então, que venha um espírito de graça sobre todos os homens e mulheres de Deus que têm um mistério, o ofício de ensinar a palavra de Deus, para que fiquem no conhecimento de Deus e nunca adulterem nem torçam a palavra de Deus, nem mercadejam a palavra de Deus. Mercadejar ter como fonte de lucro. Não. Agora, é certo que os obreiros de Deus, eles fazem jus, né? Têm direito a ser recompensados. Façam, né? O sacerdote participante das riquezas, né? Das riquezas que Deus distribuiu. Mas não que o sacerdote queira lucro, longe disso, e nem por preço no seu ofício, né? Você que me ouve, né? Está falando com muito sacerdote de Deus, e nós não queremos que Deus contenda conosco. Então, que a nossa gente, o nosso povo, volte à sensatez, porque tem acontecido coisas terríveis, né? Acham que a palavra de Deus é motivo de lucro. Não é isso, porque tudo de recurso que vem é para ser aplicado na obra de Deus. A obra de Deus, ela não é sustentada por governos, ela não é sustentada por políticos, ela é sustentada pela fé. Você crê na palavra de Deus, você deseja que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, você ama a palavra de Deus, então você contribui para que isso, né, seja possível. Mas não é de graça? É de graça, a palavra, os ofícios de Deus é de graça, mas os meios não são. Os meios, quem tem que proporcionar os meios? É o povo de Deus, é o sacerdote, eles foram chamados sacerdotes de Deus. Então, se há violência sobre a terra, se há essa confusão sobre a terra, é porque essa responsabilidade pesa sobre o sacerdote, pesa sobre você, pesa sobre mim,
porque nós devemos alertar as pessoas da verdade de Deus, do conhecimento de Deus. E aqueles que se convertem, eles voltam para Deus, eles se arrependem dos seus caminhos perversos e se voltam para Deus. O que pode acontecer é, depois de voltar ao conhecimento de Deus, muitos se voltam contra o conhecimento de Deus. É como a porca lavada volta a se revolver no despojador de lama. Como o cão que se volta ao seu próprio vômito. Nós não devemos desviar. Nós não devemos ficar alheio ao ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, o que não crer já está condenado. Então nós somos atalaias de Deus, nós devemos ficar dentro da palavra de Deus. De graça recebemos, de graça nós damos estas virtudes, e que o Senhor nunca ache motivo para contender conosco. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu oro para os que estão nos ouvindo pelo Facebook nesse momento, para a glória de Deus. Haja luz sobre a sua vida. Haja luz, em nome de Jesus. E preciso completar aqui, quando para obedecer os seus pastores, o pastor deve estar obediente à palavra de Deus. Ele vai passar para você o conselho que vem da parte de Deus. Esse é o ofício do pastor. Não vai inventar, não vai usar isso, não vai oprimir as pessoas, não vão dominar sobre o rebanho. O domínio é de Jesus. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Então nós ficamos com ele, vai nos instruir, vai nos dar um conselho, e nós repartimos esse conselho para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Eu digo, seja livre, seja livre. O meu Deus abre caminho aonde não há caminho. Em nome de Jesus, haja discernimento e entendimento, haja corações contritos, em nome de Jesus, haja entendimento, e haja hoje decisões, pessoas tomando decisões, e haja cura, seja curado, seja transformado, seja renovado, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.